Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schissel e você está no canal Financeiramente. Hoje eu vou falar de um papa do valuation. Aswath Damodaran, ele é o cara mais conhecido nessa área. E se você se interessa por esse assunto, então fica aí até o final, já dá um like que esse vídeo é para você. Bora lá então? Bom, se você ainda não deu like, por favor, dê um like, comente o vídeo, diga o que você acha, o que você gostaria de ver comentado aqui. E se não se inscreveu no canal, é hora de se inscrever no canal também, né? Vamos fazer o canal crescer e uma coisa que você pode me ajudar é compartilhando esse vídeo, beleza? Vamos lá então. Hoje então eu vou falar sobre o livro, um dos livros mais famosos que o Damodaran tem, que é esse Valuation. Ele, nessa capa aqui, esse mais famoso aqui, o The Little Book of Valuation, e o livro em português é esse aqui, Valuation, como avaliar empresas e escolher as melhores ações. Vamos começar então. A primeira pergunta, você sabe quanto realmente vale uma ação da Google ou da Apple? Ele começa o livro assim. E a segunda, aquele apartamento ou aquela casa que você acabou de comprar, você sabe se está caro ou se está barato? Então, Valuation, ele trata de ver o valor das coisas. É aquela história do, vai pagar quanto? Vamos supor que você queira comprar uma guitarra. Quanto é que vale essa guitarra? 10 mil? 5 mil? 1.000? 500? E se você for um colecionador de carros? Quanto vale um Fusquinha desse? Bem originalzinho, olha só como é que ele tá bonitinho. E se você é um amante das artes? Quanto é que vale esse quadro do Monet? E se você é um empreendedor, você quer montar uma padaria? Quanto é que vale essa padaria? Se alguém quiser te vender, quanto é que você vai pagar por ela? Tá caro ou tá barato? E indo para o nosso mundo, se você é investidor, quanto vale a Magalu? Você sabe precificar isso? Então, esse livro, ele trata dessas coisas, avaliar as coisas. Valuation em português é avaliação. Então, é sobre isso que o livro trata. Mas quem é o Aswath Damodaran? O Aswath Damodaran é esse cara da foto aí. Ele nasceu em Chennai, 23 de setembro de 1957. Então ele vai fazer 63 anos, né? Isso. Ele é professor, ele é economista e escritor. O MBA e o PhD dele foi pela Universidade da Califórnia em Los Angeles. Ele hoje, esse cara é professor de finanças na Stern School of Business, na Universidade de Nova York. A pesquisa dele se concentra principalmente em valuation, gerenciamento de portfólio e finanças corporativas aplicadas. O grande barato dele são as aulas de finanças corporativas e valuation. Ele faz palestra no mundo inteiro sobre valuation. E em 2011, ele lançou esse livro que a gente está falando agora, The Little Book of Valuation, que foi traduzido para esse aqui que a gente está vendo. Uma coisa interessante no perfil dele, que eu li algumas entrevistas sobre ele quando eu estava estudando para fazer esse vídeo aqui, é que ele tem ação do mundo inteiro no portfólio pessoal dele. Se ele vai viajar, sei lá, vai viajar para Tailândia, ele começa a estudar as ações de lá e compra as melhores opções. Se ele vem para o Brasil, ele começa a analisar os mercados aqui e vai comprando ações do mundo inteiro. O portfólio dele é bem diversificado e ele diz que esse é um passatempo dele, ele gosta de fazer isso e diversificar os investimentos dele pelo mundo. O livro, ele é um resumo do processo de valuation. Como eu falei no início, o processo de valuation, se você quiser entender a fundo, isso aqui dá uma boa visão das ferramentas necessárias que você tem que desenvolver, mas ele não é o livro mais completo, ele é um pequeno livro do valuation, né? como o próprio título fala, The Little Book of Valuation. O livro aborda do capítulo 1 ao 4, ele trata do processo básico de valuation, tanto da avaliação intrínseca quanto da avaliação relativa. Do 5 ao 8, ele fala sobre o efeito do ciclo de vida no processo de valuation. E finalmente, do 9 ao 11, ele descreve as situações especiais, como os bancos e commodities. Bom, para começar, a gente pensa o seguinte, existem duas abordagens à avaliação. Uma coisa que ele cita é o seguinte, há quem argumente que o valor está nos olhos do observador e que qualquer preço é justificável se houver outros investidores que considerem que o investimento vale aquela quantia. Trata-se de um absurdo notório. Por quê? Ele vai explicar isso no livro. Mas ele fala o seguinte, são duas abordagens. Quais são elas? A relativa e a intrínseca. Na avaliação relativa,
a gente estima o valor de ativo com base nos preços de mercados de ativos semelhantes. Ok, segmentos ou ativos similares tendem a simplificar o processo de escolha. Na verdade, você tem, vamos supor, você tem uma oferta, aí você tem artigos muito semelhantes, né? Ok. E o resultado? Geralmente eu escolho o menor preço. E a abordagem intrínseca? Como é que eu faço? Você tem aqui o valor intrínseco de um ativo é determinado pelo fluxo de caixa que se espera que sejam gerados pelo bem durante sua vida útil e pelo grau de certeza a eles associados. O processo de escolha ele depende de duas preferências. Quais são elas? Primeiro, eu tenho oferta. Essas ofertas também são semelhantes. Eu tenho um resultado. Minha primeira preferência. O que eu vou fazer? Eu tenho a melhor oferta hoje. E a segunda preferência? Eu vou pegar a menos arriscada. Isso é uma coisa inerente da nossa vida. Então, qual abordagem utilizar? Essa é uma pergunta boa, né? Segundo o Damodaran, ele fala o seguinte: use ambas. Por quê? Porque sempre é possível melhorar as chances de sucesso investindo em ações subavaliadas sob os dois pontos de vista, o intrínseco e o relativo. Faz sentido. Como dizia Einstein, tudo é relativo. Vamos ver. Vamos supor que aquele nosso fusquinha da coleção, eu tenho o mesmo produto, são muito semelhantes, e eu tenho os preços. Eu tenho esse de 28 mil e eu tenho de 22.600. Qual você escolheria? Esse, né? Esse tá fácil. Então, essa escolha ela é fácil, mas pode complicar. Continuamos com a decisão sobre a perspectiva relativa. Eu tenho aqui agora empresas, né? Eu tenho a Arezzo, eu tenho a Renner e tenho a Guararapes. São empresas de mesmo setor, em tese elas são semelhantes. Eu agora tenho os preços dela. Qual que eu escolho? Tem 46,10, 45,98, 16,30. Complicou um pouquinho, né? O que me leva a avaliar? O que me leva a escolher, por exemplo, a Arezzo ou a Renner ou a Guararapes? É o preço? Não. Não parece ser isso, né? Vamos pesquisar mais um pouquinho. No livro ele passa um guia para avaliação relativa, que ele cita que tem 3 passos essenciais na avaliação. A primeira coisa, você tem que encontrar ativos comparáveis. O que nós estamos falando de ativos comparáveis? Você compara maçã com maçã e abacate com abacate. A outra coisa é você usar indicadores que são padronizados. Beleza, o que vai ser isso? A gente sabe que a gente tem vários indicadores fundamentalistas. Eu tenho ali o PL, Dividend Yield, o crescimento, o ROI, PVP. Então, eu pego esses indicadores, comparo as empresas e aí eu consigo já filtrar algumas coisas, algumas semelhanças e algumas diferenças. E o terceiro ponto, eu posso também ajustar para as diferenças. Vejam bem, eu tenho essa lista de ativos aqui, todas elas estão no mesmo setor, de tecidos, vestuário e calçados. Eu tenho a Lojas Marisa, eu tenho a Guararapes, eu tenho a Arezzo e tenho a Lojas Renner. A primeira coluna aqui, eu tenho o crescimento nos últimos 5 anos, né? Eu tenho o Dividend Yield, eu tenho o PL. Beleza, e embaixo aqui eu tenho as medianas, em laranja, eu tenho as medianas de cada indicador desse. Eu tenho que aqui, a Guararapes e a Lojas Renner, elas têm um crescimento parecido, né? 11,5, 12,20, tá ali, tá próximo. Mas olha o PL, como eles são diferentes, né? Eu tenho 16,8 para Guararapes e 30,7 para as Lojas Renner. Para ajustar essas diferenças, eu posso tentar criar um terceiro indicador, fazendo uma combinação disso. No caso aqui, eu estou juntando o PL e dividindo pelo crescimento. Eu pego 16,8 divido por 11,85, eu tenho 1,52. Eu tenho 30,7 divido por 12,20 e tenho 2,52. A mediana desse setor, com esse índice transformado aqui, ele deu 2,4. Então, me parece que realmente a Guararapes ela está com preço bom, ela está abaixo da mediana do segmento e é uma variável que já foi ajustada, eu ajustei. Claro que você tem várias outras opções, eu estou dando só um exemplo, ok? Bom, e o que a gente precisa para desenvolver a avaliação? A gente tem que encher a nossa caixa de ferramentas. E o que seria essa caixa de ferramentas?
eu tenho algumas ferramentas da matemática, da estatística, das finanças, que eu preciso desenvolver isso para ser um bom analista, para conseguir fazer um valuation decente. Valor no tempo, a gente sabe que o dinheiro ele valoriza ou deprecia conforme o tempo passa. O dinheiro de hoje não é o mesmo valor do de amanhã e nem o de ontem. E isso eu vou buscar nas finanças. O risco, ele é objeto das finanças também, mas ele é emprestado da estatística, e a estatística que eu consigo ver distribuições das variáveis ou dos indicadores que me permite tomar decisões melhores. Agora, uma coisa muito importante, inclusive para mim, eu tenho lido bastante e tenho interessado cada vez mais, que é a contabilidade. Segundo Warren Buffett, ele diz que a contabilidade é a linguagem dos negócios. Beleza? Vamos lá então. Agora a gente tem um guia para avaliação intrínseca. A primeira pergunta que se faz é o seguinte: você quer ganhar 10 mil hoje ou 10 mil em 10 vezes? Se você é uma pessoa como 99,9% das outras, você falou que quer ganhar os 10 mil hoje. Isso tem uma explicação na psique do ser humano. Por que que a gente tem esses motivos para escolher? A primeira coisa, a gente tem uma necessidade de recompensa imediata, né? A outra coisa, a gente sabe que a inflação ela vai corroer meu poder de compra. E a outra coisa é que o futuro ele envolve riscos. Então, esses três itens, eles são responsáveis por essa decisão que a gente teve de querer ganhar os 10 mil hoje. Isso é muito importante para um tema que a gente vai ver agora, que se chama taxa de desconto. A taxa de desconto reflete o retorno real esperado, né, as preferências de consumo, a inflação esperada e um prêmio, ou margem pela incerteza associada ao fluxo de caixa. Então, a gente está falando das três coisas que a gente viu ali atrás. Para que serve essa taxa de desconto? A formulinha é essa aqui. Lembra que eu falei que os R$1.000 hoje, eles vão valer menos no futuro? Se você pega esta fórmula aqui e aplica na sua série de 1.000, 10 vezes, cada período vai ser diferente. Olha só, no primeiro período aqui, no período 0 você recebe 1.000. Beleza, daqui um mês você vai receber 952,38. E você vai caminhando até chegar no último pagamento em que seus R$1.000 ele vai valer apenas 603,91. Isso eu estou trabalhando com a taxa de desconto de 5%. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo os R$1.000 do futuro para o presente. Então eu estou trazendo tudo a valor presente. Isso é uma coisa que a gente faz quando a gente quer descobrir o fluxo de caixa de uma empresa para fazer o valuation. Daí vem um conceito bem importante, que é o conceito de série e perpetuidade. Essa série ela é essa sucessão de pagamentos ou recebimentos em dinheiro que ocorrem em intervalos regulares. Então vamos supor que eu tenho um período aqui de 10 meses ou 10 anos, tanto faz. Esse período aqui, com essa chave aqui, é o período determinado. E se for perpétuo? E se esse movimento nunca parar? A gente espera que as empresas elas façam exatamente isso. Elas fiquem pagando para a gente ou elas fiquem gerando caixa o resto da vida. Então, esse fluxo de caixa das empresas, eles tendem a ser eternos. Ele nunca vai parar. Isso, pelo menos, é o que se espera das empresas, né? Então, o conceito de perpetuidade, que é uma coisa muitíssimo importante, é essa sucessão perene de pagamentos ou recebimentos em intervalos regulares. E essa chave aqui, você pegou aqui desse período X, e aqui foi até o N. O N é quanto? É o infinito. Não sei quando é que vai acabar isso. Aí vem a noção de fluxo de caixa descontado. Você aplica aqueles conceitos que a gente viu lá da taxa de desconto, você vai aplicar na série do seu fluxo de caixa, que você tem um fluxo de caixa eterno. E quando você aplicar esse desconto na sua série, você vai ter um período determinado, que é esse período da chavezinha aqui, e o outro período eterno. Você pode estar em dúvida aqui assim, mas está diminuindo agora o meu fluxo de caixa? Por quê? Eu estou trazendo todos os meus períodos para o valor presente. Lembra da taxa de desconto? Você vai aplicando a taxa de desconto e ele vai trazendo o valor presente, por isso que ele vai diminuindo. Então, esse valor no infinito, ele tende a zero. Então, você vai pegar um fluxo de caixa no período determinado, que é essa primeira chave aqui, com um segundo período, que é esse fluxo de caixa da perpetuidade,
O valor da companhia é a soma total do seu fluxo de caixa a valor presente. Beleza, eu estou falando do valor total da companhia. E se eu quiser trazer isso para o valor da ação? Você vai pegar e dividir o valor total da companhia pela quantidade de ações. Pronto, você tem o valor da ação que você acabou de calcular. Ok? Agora tem um problema. Esse valor intrínseco que você acabou de calcular, aquele valor ali da ação, ele é tão bom quanto forem as estimativas utilizadas para o cálculo. Por quê? Você vai montar o seu fluxo de caixa e vai parar no ano 0. É o último ano conhecido, né? E aí, e do ano 1, 2, 3, 4, 1000? Você vai estimar. Então aí você começa a trabalhar com estimativas. Por isso que se fala que valuation é um pouco de ciência e um pouco de arte. Porque tem muita coisa subjetiva que depende da visão, do olhar do analista. A primeira coisa que você tem que estimar é qual que é a taxa de crescimento. Quanto que essa empresa vai crescer no período determinado e no período eterno dela. A outra coisa, margem de lucro. Como é que eu vou calcular o lucro disso aqui para sempre? Outra coisa, qual que é o custo de capital que eu calculo? O custo de capital próprio e o custo de capital de terceiros. Então, são muitas coisas que eu tenho que estimar. O resumo da ópera é o seguinte: o cálculo ele é simples, mas ele não é fácil, porque ele depende de várias coisas que são intuitivas, ou pelo menos são sensíveis à subjetividade do analista. Então, nós temos 4 elementos da avaliação intrínseca. As estimativas, elas importam, e muito. Por quê? Primeira coisa aqui, eu vou fazer a estimativa da geração de caixa. Outra coisa muito importante é o crescimento esperado da geração desse caixa. Outra coisa, a taxa de desconto que eu vou aplicar para trazer isso a valor presente. Uma coisa interessante é o seguinte: qual é o período até a maturação? Você vai ter que estimar isso também. Então são coisas que você tem que trabalhar para fazer boas estimativas, porque senão a sua avaliação será tão boa quanto a sua estimativa. Uma coisa muito importante que ele cita no livro dele é as verdades do valuation. Em resumo, toda estimativa é viesada. Por quê? A gente acabou de ver isso. Porque são elementos subjetivos que eu acabo partindo de uma premissa do meu background, da minha visão do mundo, minha visão de analista. Então, logo, todo valuation ele está certo e está errado. Por quê? Nem valuation vai estar absolutamente correto. Se eu tiver uma mudançazinha de taxa de inflação, taxa de crescimento, movimento macroeconômico, pandemia, isso muda toda a minha série, toda a minha estimativa vai por água abaixo. Ou ela se confirma, entendeu? O último ponto aqui, vou só citar quais são os ciclos de vida que ele menciona no livro dele. Eu recomendo bastante que leiam e entendam com cuidado. Então, ele fala dos estágios de maturidade. O primeiro dele, ele chama de promessas pródigas. O que são essas promessas pródigas? Elas são as empresas jovens, né? As empresas que estão nascendo. Lembra que a Google já foi uma startup, né? E qual que é o problema de você avaliar uma startup no início da vida dela? Ela tem falta de dados, você não tem desempenho histórico dela, as receitas ou elas são muito pequenas ou ainda tem muito prejuízo e muitas delas não sobrevivem. Então, é um olhar diferente que você tem que ter para as small caps. A outra coisa que ele chamou é as dores de crescimento. Essas empresas que elas estão crescendo muito rápido. Por exemplo, você vê um caso que me vem à cabeça agora, a Magalu, ela cresce muito rápido, né? Então, esses crescimentos muito rápidos, os analistas, às vezes, eles não conseguem visualizar aonde vai ser o fim. E eles ou esticam demais ou encurtam demais o período de maturação dessas empresas. Enfim, a gente está falando aqui de empresas que estão com um crescimento muito acelerado. A outra são as empresas maduras, que ele chamou aqui de Viagra da avaliação. Ele cita no exemplo dele empresas como Coca-Cola. E a gente tem aqui o caso clássico da Ambev, né? Uma empresa que está aí desde sempre, muito madura, muito estável, e o olhar que a gente tem que ter sobre ela também é um pouco diferenciado. E a quarta ação aqui do ciclo de vida dela é as empresas que estão em declínio, né? Que ele chama de apocalipse. Que empresa que está em declínio? A Forjas Taurus está em declínio? Tem muita gente que apostava que ela estava. Ela teve um suspiro, não sei.
Tá ou não tá? Há alguns anos as pessoas apostavam muito em Eternit. Ela foi uma empresa da Bolsa, ela era uma estrelinha da Bolsa e todas as pessoas queriam ter ações da Eternit. Hoje, você quer ter ações da Eternit? Então, é sobre isso que ele fala nessa fase apocalíptica das empresas. E como é que você visualiza isso? Ele te dá noções de como você visualiza cada ciclo de vida desse. É importante, vale a pena muito a ver. Depois, ele fala de uma outra coisa muito interessante que são as situações especiais. O que são situações especiais? A gente está falando de bancos, as avaliações de instituições financeiras elas diferenciam um pouco. E ele também fala da fonte de renda, a fonte de receita que essas instituições produzem. Por exemplo, o banco ele fatura dinheiro com spread. As seguradoras ela tem duas fontes de renda, né? Ela tem os prêmios pagos pelos segurados e a outra são os rendimentos que ela aplica o dinheiro que ela vai mantendo para pagar os sinistros. A outra coisa são os bancos de investimento, que eles prestam assessorias para fazer fusões, aquisições, cisões. E o quarto ponto são as empresas de investimento, que são essas que orientam os investidores em geral ou gerenciam portfólio de clientes. A outra situação especial são os investimentos em montanhas russas. O que são montanhas russas? Montanhas russas são as empresas que são cíclicas. Nós estamos falando, por exemplo, commodity, né? Minério, petróleo. A gente sabe que elas têm vales e picos e eles são meio que regulares. E então você tem que ter o olhar para aprender a identificar esses ciclos. O terceiro ponto são as empresas com valor invisível. O que vem a ser um valor invisível? O valor invisível é aquele ativo intangível. Ele pode ser o capital humano, ele pode ser uma vanguarda tecnológica que a empresa tenha, que ela vai se catapultar na frente do mercado. Ela pode ter um nome da marca muito poderoso, né? A Coca-Cola, por exemplo, o nome dela, a Apple tem um nome muito forte. E são esses valores invisíveis que você tem que saber identificar e precificar. E no finalzinho, ele te passa aqui as 10 regras do jogo. A primeira é sinta-se à vontade para abandonar modelos, mas não se afaste dos primeiros princípios, né? Modelos você vai construindo, princípio ele é inerente a todas as coisas. Outra coisa aqui que é ouça os mercados, mas não permita que eles determinem o que você deve fazer. Isso é importante. A gente às vezes vê o pânico do mercado e a gente tem que se manter fiel à nossa estratégia, a gente sabe disso. Outra coisa, o risco afeta o valor, isso aí é inegável, a gente sabe disso. Quanto mais arriscado, mais volátil, mais sobe e desce existe nos investimentos. A outra coisa é o crescimento não é gratuito e nem sempre é bom para o valor. O quinto é tudo que é bom, inclusive o crescimento, um dia acaba. Nada dura para sempre. Isso a gente sabe. Eternit Souza Cruz está aí para provar para gente. Sexto, cuidado com o risco de truncamento. Muitas empresas não chegam lá, elas quebram no meio do caminho. Observe o passado, mas pense no futuro. É aquela coisa, né? A remuneração passada não garante a remuneração futura. São coisas que a gente tem que olhar. Por isso, o valuation ele trabalha com estimativas. Na verdade, você estuda o histórico da empresa, você levanta algumas premissas, mas você, no final das contas, você tem que olhar para o futuro da empresa. Se ela vai continuar gerando caixa. Esse é o grande ponto. E lembrar da lei dos grandes números. A média é melhor do que um número isolado. Aceite a incerteza, encare-a e saiba lidar com ela. Essa é a melhor coisa que a gente tem que fazer. Depois de alguns anos no mercado, você ainda ouve nessas listas de WhatsApp que a gente fica vendo, né? As pessoas falando que tá caro agora, eu não vou comprar agora, ou tá barato, eu vou comprar. Lembra que nós estamos no mundo do extremistão. Se você não sabe o que eu estou falando, veja aqui no card sobre o livro do Cisne Negro que eu falei do Nassim Taleb. E a outra coisa, você vai pegar uma empresa, você vai pegar todos aqueles relatórios, a história dela e converter isso em números. Esse número é onde você vai conseguir precificar a sua empresa. Beleza? Bom, pessoal, esse livro ele é muito intenso, ele é muito bom. E eu espero que você tenha gostado, assim como eu gostei de ler esse livro e preparar esse resumo. Na verdade, não chega a ser um resumo, isso é uma interpretação minha deste livro e
traduzir isso em poucos minutos é uma tarefa muito difícil. Então eu recomendo fortemente que, se você quer ser um cara que vai mexer com o mercado, leia este livro. Esse livro não é difícil de ler, ele é um livro pequeno, tem uma chatura lá da matemática, mas ele vale muito a pena para te abrir os olhos, pelo menos para você não ser enganado, para você não cair em conversa mole de cara que ganha aí 3, 4% ao dia, né? O cara não consegue ganhar nem 3% ao mês, quanto mais ao dia. Tá cheio de picareta no mercado. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar aquele like, né? Se inscrever no meu canal, compartilhar com seus conhecidos, com seus contatos. Isso é muito importante para que o canal continue crescendo. E deixe seu comentário. Diga o que você achou, se você já leu esse livro, se você gosta da abordagem do Damodaran, se você é favorável ao valuation. Tem uma legião de investidores que acham que valuation é uma furada porque tem muita questão da subjetividade, e aí isso acaba trazendo algumas desavenças entre as linhas de investidores. Mas beleza, eu acho que a gente tem que saber todas elas para a gente poder opinar, né? Eu fico por aqui. Bons investimentos e um abraço.